Como dimensionar disjuntor do jeito certo? Como que eu faço o dimensionamento do disjuntor? Qual é o cálculo, fórmula, equação? O que a NBR 5410 fala sobre isso? O que eu preciso fazer para dimensionar do jeito correto, tá? E a prova de erros. Se você quer saber isso, fica comigo até o final desse vídeo que esse conteúdo tá muito bacana. Sem mais delongas, bora pro conteúdo. Fala profissional da elétrica, Anderson Campos por aqui, seja bem-vindo ao canal Escola da Elétrica e hoje a gente vai falar o passo a passo completo para você aprender a dimensionar disjuntor do jeito certo, para você não cometer nenhum erro. E ó, já vou começar falando, tá? Disjuntor pode parecer simples, muitas pessoas acham que é simples de dimensionar, até é mesmo depois que você aprende a fazer o correto dimensionamento, mas cara, errou uma coisa, você pode condenar uma instalação elétrica, você pode causar um incêndio, pode causar um curto-circuito. E obviamente você vai colocar em risco, né, a vida das pessoas, o patrimônio, bens materiais, né? Eu sei que bem material tem um custo, você consegue reverter depois, mas é um problema. Você pode responder legalmente falando, tá? Se você cometer um erro grave desse. E nós projetistas aqui da Escola da Elétrica, a gente quer que você faça o melhor trabalho possível. Bom, então vamos lá. Sem mais delongas, a gente vai falar sobre dimensionamento e antes eu quero falar de uma coisa. Caso você não tenha visto, no vídeo passado a gente falou sobre dimensionamento de cabo, que está totalmente ligado a esse assunto, né? O disjuntor protege os cabos elétricos. Então, eu vou deixar aqui nos cards para você, também aqui na descrição, caso você não tenha visto, mas pode ver depois, tá bom? Tem um vídeo complementar a esse daqui para você poder aí, fazer o dimensionamento correto das suas instalações elétricas. Bom, chega de papo, vamos lá para o nosso conteúdo então. Bom, então vamos direto ao ponto aqui, né? Eu trouxe um exemplo prático que, como eu te falei, tem o vídeo anterior sobre dimensionamento de cabos, tá tudo bem, não precisa assistir ele primeiro, tá? Pode continuar nesse daqui, mas o exercício, né, o exemplo prático eu tô trazendo daquele vídeo. Então lá eu mostrei um circuito com uma potência de 3.000 watts, o fator de potência de 0,8, tensão 220 bifásico e 3 circuitos no eletroduto. Quando a gente tem mais de um circuito no eletroduto, a gente falou lá no vídeo passado que a gente precisa considerar o fator de correção por agrupamento de circuitos, que é o meu FCA. Lá na tabela 42 da NBR 5410, a gente viu o fator de 0,7, tá? E também o fator de temperatura, o meu FCT, a temperatura ambiente diferente de 30 graus, né? Então lá quando eu tenho uma temperatura ambiente de 35, eu uso um FCT de 0,94. Se você não está entendendo, fica tranquilo, só presta atenção no método, depois você vê o vídeo de cabos você vai entender melhor. Mas resumidamente é quando a gente tem ambientes diferente de 30 graus e mais de um circuito dentro do eletroduto, eu tenho que fazer correções na corrente do cabo, tá? Meu cabo aguenta uma corrente X, eu aplico um fator de correção. Esses eram os nossos dados. Então lá naquele vídeo a gente calculou a corrente de projeto, né? Dividindo a potência pela tensão vezes o cosseno φ, substituindo os valores aqui, ficou a corrente de 17 amperes. Então a corrente do nosso circuito, ou seja, a corrente de projeto, é 17 amperes. Baseado nessa corrente, lá no exercício passado, do vídeo passado, a gente dimensionou um cabo de 4 milímetros, a gente fez as correções, né, para descobrir. O cabo de 4 milímetros ele suporta 32 amperes. Então a gente aplicando as correções, a gente descobriu que a corrente corrigida desse cabo, na verdade a corrente que esse cabo vai suportar nessas condições é de 21,05 amperes. Então o meu cabo de 4 milímetros ele não vai mais suportar 32 e sim 21,05. Quando eu vou dimensionar o disjuntor, eu tenho que me atentar à corrente real que esse cabo suporta, já considerando os fatores de correção. Então, baseado nesses 21,05, é que eu vou dimensionar o meu disjuntor. Então, vamos lá, né? A gente tem a corrente de 17, o IB, que é a corrente do circuito, a corrente de projeto, e 21,05, que é a corrente do cabo. Beleza. Aí, lá na aula passada, eu mostrei para vocês, né? Tabela 36, pela corrente de projeto, poderia ser um cabo de 2,5, porque ele suporta 24 amperes. Só que aí nós colocamos os fatores de correção, tivemos que subir para o cabo de 4 milímetros que suporta 32. E aí eu também faço a aplicação de correção na corrente de 32 amperes. E aí eu cheguei nesses 21,05. Só estou explicando para você que ainda não viu o vídeo lá de cabos, tá bom? Mas segue o jogo. O que a norma NBR 5410 fala para a gente sobre o dimensionamento de disjuntores?
Tem outros itens, eu trouxe já os principais aqui e eu não vou ficar lendo norma para você deixar cansativo o vídeo. Eu estou te trazendo o item, recomendo que você leia esse item, mas eu já vou transmitir uma mensagem, uma explicação direta do item 534, que é proteção contra correntes de sobrecarga. Aí tem o subitem 5341, coordenação entre condutores e dispositivos de proteção. A gente tem que atender dois critérios nesse item. O primeiro é esse aqui que você está vendo na tela. IB tem que ser menor ou igual a IN, que tem que ser menor ou igual a IZ, tá? O IB é a corrente de projeto, que é os nossos 17 amperes que a gente calculou. O IN é a corrente nominal do disjuntor, tá? Essa corrente é aquela corrente que está estampada no disjuntor. Se eu dimensionar um disjuntor de 10 amperes, o 10 amperes é a IN, tá? É a corrente nominal. O IZ é a capacidade de condução de corrente do cabo. Nós vimos que o cabo de 4 mm suporta 32 amperes, porém, colocando ali, aplicando os fatores de correção, a gente caiu para 21 amperes, tá? E aí, o segundo critério, a gente tem aí que atender conforme a 5410, é esse daqui, que o I2 é menor ou igual, ele tem que ser menor ou igual 1,45 vezes IZ. Presta bastante atenção aqui, tá? Isso aqui confunde bastante a cabeça das pessoas. O que é o I2? O I2 nada mais é do que a corrente de sobrecarga do disjuntor. É como se eu pegasse 1,45 e multiplicasse pela IN. Se eu tivesse um disjuntor de 10 amperes, eu multiplicaria 10 amperes por 1,45. É como se eu colocasse, vamos falar entre aspas, né, 45% em cima daquela corrente, seria uma corrente de sobrecarga. É uma corrente que o disjuntor ele suporta, né, uma corrente acima da nominal dele, sem ser danificado por um determinado período de tempo, tá? Então é a corrente de sobrecarga do disjuntor, que é o I2. E esse 1,45 vezes IZ é a corrente de sobrecarga do disjuntor. É a mesma lógica do I2, só que aqui a gente está falando da sobrecarga do cabo, tá? Esse 1,45 vezes Z é a corrente de sobrecarga do cabo, é o quanto esse cabo suporta trabalhar sem ser danificado, uma corrente acima da nominal dele. Claro que tem um tempo limite para isso acontecer, tá bom? Isso aqui são características de fabricação, tá? Todo fabricante de disjuntor e cabo, eles levam, né, em consideração a sobrecarga desse dispositivo e desse componente, tá? E o IN, eu já tinha falado anteriormente, é a corrente nominal do disjuntor. Bom, vamos ver lá então. Vamos acrescentar no nosso enunciado aqui, né? O IB é 17 amperes e o cabo é 4 milímetros, né? A corrente desse cabo é 21,05. Então, atendendo o primeiro requisito aqui da NBS 5410, o meu IB é o 17 amperes e o meu IZ é 21,05. Agora eu pergunto para você que está vendo esse vídeo, se quiser até coloca aí nos comentários, né? Embora não seja ao vivo, qual o disjuntor que a gente pode colocar aí, tá? Então eu tenho que escolher um disjuntor que tem uma IN, uma corrente nominal, entre 17 e 21,05. Nesse caso aqui a gente poderia usar um disjuntor de 20 amperes, tá? Então perceba o seguinte, tá? Eu tenho o meu circuito que tem 17 amperes, eu tenho o meu cabo que suporta até 21 e o meu disjuntor ele vai desarmar em 20 amperes para proteger o meu cabo, ok? Ele não protege a carga, ele protege o cabo, ok? Então, esse aqui é o primeiro critério, tá? Se eu, por exemplo, tivesse colocado um disjuntor de 16 aqui, ia dar problema, né? Porque a corrente ela é maior, ia ficar desarmando toda hora esse disjuntor se ele fosse de 16. Então, para esse primeiro critério, 20 amperes seria o disjuntor. Segundo critério, né? O que é meu I2? É 1,45 vezes 20, né? Porque eu estou escolhendo o disjuntor de 20. Então, fazendo essa multiplicação, a corrente sobrecarga desse disjuntor, no caso do I2, né? É 29 amperes, tá? E a corrente de sobrecarga do cabo é 1,45 vezes a corrente do cabo, que é 21 amperes, né? Então eu tenho aí 30,52 amperes. E aí eu chego na conclusão que o meu I2, tá vendo a regrinha ali em cima? O I2 tem que ser menor ou igual a IZ vezes a 1,45 vezes IZ, tá? Então a gente cumpriu aí os dois critérios, ok? 29 é menor que 30,52 amperes. Um detalhe muito importante é você entender que quando você vai dimensionar o disjuntor,
você tem que primeiro dimensionar o cabo. Eu vejo algumas pessoas dimensionando a corrente de projeto e já dimensionando o disjuntor, tá? Não é que está 100% errado, mas na minha opinião não é um bom dimensionamento. Você tem que fazer uma coordenação, conforme a NBR 5410 estabelece, uma coordenação entre condutor elétrico e dispositivo de proteção, que no caso é o disjuntor, tá? E você também tem que lembrar, vou recomendar que você veja o vídeo de dimensionamento de cabos, você tem que dimensionar o cabo considerando a situação real, tá? Se você tem mais de um circuito no eletroduto, vai ter fator de agrupamento, você tem que corrigir o cabo. Se tiver uma temperatura mais elevada ou muito baixa, você tem que fazer a correção de corrente também desse cabo, ok? Aí você vê lá na tabela 42, conforme a gente ensinou, escolhe corretamente o cabo e aí sim você aplica esses dois critérios aqui da NBR 5410 para você dimensionar corretamente o seu disjuntor. Assim, o disjuntor vai desarmar antes do limite da corrente chegar, né, do limite máximo que aquele cabo aguenta. Na verdade não é o limite máximo, né, é o limite nominal, ok? No nosso exemplo o cabo aguenta até 21 amperes, então eu tenho que ter um disjuntor que desarme antes desses 21 amperes para que o meu cabo não seja danificado, beleza? Bom, agora eu quero saber de você, já sabia dimensionar disjuntor dessa jeito? Ó, eu vou deixar aqui na descrição um link para você ver o vídeo de dimensionamento de cabos, vai aparecer daqui a pouquinho aqui no canto para você também, tá? E tem mais uma coisa, o critério de curto-circuito. Eu não falei nesse vídeo aqui, pouca gente fala sobre isso, tá? Realmente é uma coisa mais complexa, quando eu vou dimensionar o disjuntor eu tenho que fazer o cálculo do curto-circuito para especificar no meu disjuntor qual é o KA, né, que a gente chama, o quanto de curto-circuito que ele suporta. Caso você tenha interesse em aprofundar mais o seu conhecimento aí de dimensionamento das instalações, projetos de instalações elétricas, vou recomendar também para você o nosso curso Projeto Elétrico na Prática. Aqui nos comentários fixados eu vou deixar o link para você conhecer os detalhes, os módulos, a ementa do nosso curso, todos os bônus e materiais. E aí fica o meu convite para você, tá bom? Clica no Saiba Mais, lá vai ter o link. Se você tiver alguma dúvida, a gente também pode acionar você lá no WhatsApp, a nossa equipe te atender, tá bom? No mais, ó, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, se tiver alguma dúvida, escreve aqui também nos comentários, deixa a sua dúvida, eu vou responder cada um de vocês e fica o vídeo aqui de recomendação para você, tá bom? Um grande abraço, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!